Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está acabando a série de devocionais do livro de Jonas. Amado, 35º episódio da série de devocionais do livro de Jonas. Amém, querido? Foi um tempo muito bom, foi um tempo maravilhoso, mas calma. Se você é novo por aqui, tem problema não. Eu vou colocar um card aqui em cima. Uma bolinha que vai aparecer nesse canto aqui. Clicando na bolinha que aparece aqui, com dizer aqui, ó, você vai ser levado lá para o Ministério Caminhos. E lá no Ministério Caminhos você vai poder assistir todos os episódios, os 34 antes desse, todos os episódios. Não só isso, você vai ter acesso à série de devocionais do livro de Ruth, que a gente fez esse ano também. Você vai ter acesso à série de devocionais gerais. Você vai ter acesso à série Gênesis, que foi uma série histórica. A série histórica que eu digo, amado, não é que o livro é histórico não, tá, querido? Não é nada disso. É uma série onde eu conto a história, né, com comentários, curiosidades, dúvidas teológicas sendo tiradas, dúvidas normais que a gente tem. A gente tenta se ajudar, né, no decorrer do livro. A gente não lê o livro todo como a gente faz nas devocionais, mas a gente tem um apanhado do livro. Tá bom, querido? Então, ó, fica tranquilo, colocando o card aqui, você vai chegar lá no canal e vai poder assistir todos os episódios. Amém, querido? Já pega a tua Bíblia, devocional a gente faz com Bíblia. Jonas, profeta menor, capítulo 4. Hoje a gente vai finalizar com o verso 10 e com o verso 11. Por sinal, né, amados, uma lavada de Deus no profeta. Então, Jonas capítulo 4, verso 10 e verso 11. Enquanto você procura, eu quero agradecer você que ficou aqui comigo esse tempo todo, agradecer aqueles seguidores fiéis, minha mãe, óbvio, né, gente? A mãe da gente é sempre fiel, né? Então, olha, minha mãe, minha tia Dagmar, que chegou agora e está fazendo uma maratona grande aí das devocionais, assistindo tudo, né? Minha irmã Vivian, Cláudia Conceição, uma série de seguidores, Ana Paula, uma seguidora nova que eu ganhei, que acompanha ali, ó, firmemente. Eu sei que tem outros seguidores que estão sempre assistindo, mas que eu não vejo o nome, porque não comenta, e o joinha, o like, não me dá nome das pessoas, então eu não posso falar o nome das pessoas, mas eu tenho a Raquel, eu tenho um monte de gente que assiste e fala, ó, a devocional estava ótima, a devocional estava boa, olha, a devocional está maravilhosa, mas eu não vejo o nome. Então, assim, eu prefiro falar daqueles que vão lá, colocam o comentário, porque eu sei que eles, de certa forma, eles sabem que o seu nome vão aparecer e eu creio que não haja problema nenhum em falar aqui. Então eu quero agradecer pela tua vida, quero pedir a oração de vocês. Não é fácil fazer esse trabalho. Só a devocional, amados, são em média 3 palavras por semana, fora quando tem a série de Ezequiel, né? E de estudos e confrontos, que absorve muito, já falei isso com vocês. E olha que eu não estou com série histórica, não estou contando história de livro nenhum. Então imagina, né? A coisa não é fácil, né? A gente deve dar um tempinho agora de devocionais, eu não sei, né? Porque a gente fala que vai fazer, mas quem sabe da nossa vida é Deus, né, amado? Deus é que sabe de tudo. Então às vezes a gente pensa que vai fazer e Deus é quem faz, não somos nós. Amém, querido? É a vontade dele. Eu cismo que não vou fazer e daqui a pouco ele fala, não, você vai fazer. Vai pegar outro livro, vai fazer a série de devocionais e amém. Amém. Né? Nas devocionais escritas desse domingo, por um acaso hoje, esse episódio está sendo gravado no dia 25 de julho de 2021, você vai encontrar nas minhas redes sociais uma devocional que eu escrevi do Salmo 100, né, de servir ao Senhor com alegria, né? Na verdade é adorar, né, mas é um adorar com o sentido de servir, né? Servir ao Senhor com alegria. Quando a gente não serve por obrigação, a gente não serve esperando que a gente vai ter algo em troca, a gente não serve para ter um status, a gente não serve
por obrigatoriedade, por achar que se não servir vai para o inferno. A gente não pode, não. A gente serve por amor, a gente serve porque a gente ama a Deus, a gente serve por uma tentativa de cumprir tudo aquilo que Deus tem na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida, realizar os sonhos de Deus na nossa vida. Não que a gente tenha força para isso, nem merecimento, nem mérito, nada. A gente tenta, porque a gente ama esse Deus, a gente entende que Ele é fiel e a gente tenta ser fiel. Amém, querido? Então, obrigado a todo mundo, obrigado por acompanhar, obrigado pelas orações, obrigado por tudo, muito obrigado. E orem pela minha vida, orem pela minha vida, orem para que Deus mostre o propósito dele na minha vida, para que Ele mostre o ministério dele na minha vida cada dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim, olha, a palavra de Jonas, capítulo 4, verso 10 e verso 11. Diz assim, olha, e o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas ele é curioso, porque ele acaba com uma pergunta. Deus faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta para ele. Você não acha que eu deveria ter compaixão? Mas eu quero observar algumas coisas aqui. O tema da devocional de hoje é: esse é o plano de Deus. Esse sim é o plano de Deus. Às vezes a gente fica buscando, sabe, coisas mirabolantes, sabe, para fazer. A gente cria sistemas teológicos, a gente cria denominações, a gente cria um monte de coisa. E a gente está sempre criando, junto com os movimentos teológicos, as teorias teológicas, as interpretações bíblicas, as denominações, as doutrinas. A gente está sempre criando um meio de exclusão. A gente está sempre criando um meio de dizer assim, olha, você sim, você não. A gente está sempre querendo criar o separatismo, sabe? A gente está sempre querendo ser separatista, a gente está sempre querendo buscar um lugar ao sol, que a gente possa entender que naquele lugar ao sol a gente está ali, mas que o outro não está, que o próximo não está, que o meu próximo não pode pertencer ao clã que eu pertenço porque eu mereço. Na verdade é tudo isso. No fundo é sempre tudo isso. É o que eu acho que eu mereço, né? A gente está sempre buscando uma forma de elitizar, de sermos exclusivos, exclusivistas, separados, um clã, como se nós fôssemos os verdadeiros fariseus. Falamos mal dos fariseus da época de Jesus, dos saduceus, dos escribas, mas se a gente for olhar direitinho nos nossos sistemas religiosos, litúrgicos, dogmáticos, denominacionais, nós fazemos a mesma coisa. Fazemos as mesmas práticas separatistas, as mesmas práticas de exclusividade, de separação, eu posso, você não pode. E Jonas era um profeta permeado, a sua mensagem estava permeada por isso. A sua mensagem ela estava entranhada com isso. Ele foi a Nínive por motivos N que a gente não pode citar, que a gente não pode afirmar com certeza. Ele vai a Nínive com a mágoa no coração, sabe, amado? Pesado, coração pesado. Ele vai para Nínive assim com a vontade de ver Nínive pegando fogo, querido, sabe? Ele vai, ele chega em Nínive, ele prega, a mensagem entra no coração dos ninivitas, eles se arrependem, o arrependimento muda, não Deus de ideia, mas muda o que a gente vai chamar de vontade consequente, né? Mudou, porque o arrependimento trouxe mudança de trajeto. Então o juízo foi que mudou.
As consequências judiciais mudaram por causa da forma como os ninivitas se comportaram frente à mensagem. A coisa muda de esfera. Agora há uma esfera de misericórdia e não de destruição, porque eles percebem através da sua atitude de jejum e de pano de saco e cinza que eles são miseráveis e que eles são necessitados da vontade de Deus, e nós deveríamos ter esse tipo de atitude hoje diante de Deus. E aí Deus ele muda o juízo, ele muda as consequências do juízo para que aquele povo não sofra. E aí Jonas se ira, Jonas fica nervoso, ele vai para um lugar afastado, faz um abrigo, constrói um abrigo, nasce uma planta, Deus propositalmente cria uma planta por cima para dar sombra a esse bom vivant, esse fanfarrão. Amados, olha, calma, tá? Eu estou chamando ele de fanfarrão para você entender, tá? Mas é um profeta de Deus, um homem de Deus, usado por Deus, assim como nós, cheios de defeitos, também somos usados por Deus. E aí cria-se a planta, dá sombra, no outro dia a planta morre, Deus manda um verme para matar a planta morre, e ele fica irado, e ele prefere morrer, ele quer morrer junto com a planta, amado. Ah, me deixa morrer junto com a planta, me deixa junto com ela. Já viu essa gente no velório que quer ir pro buraco junto com o decújo, junto com o falecido ali, né? Ele quer morrer junto, só que quando a gente está falando de um ente querido, próximo, ainda é justificável. Sim, é justificável pela dor da separação. Mas Jonas estava fazendo esse drama todo por causa de uma planta, de uma aboboreira, um pé de planta. Ele estava fazendo todo esse estardalhaço, ele estava fazendo toda essa manha, toda essa dramatização para ver se comove o coração de Deus. Aí Deus pergunta para ele: você acha razoável isso que você está fazendo? Você tem compaixão de uma planta, cara, e eu não vou ter compaixão de vidas? E Deus fala duas coisas assim muito interessantes. Deus fala assim: olha, nasceu uma planta que não lhe custou trabalho e que você não fez crescer. Sabe, amado, vamos parar aqui nesse detalhe aqui. Vai ficar um pouquinho mais longa a devocional, mas eu acho que essa palavra é importante para você. Deus, ele tem tido trabalho conosco e Deus tem nos feito crescer, amados. Quando Deus fala isso em relação à aboboreira, falando para Jonas: Jonas, essa planta não te custou trabalho nenhum. Você não a fez crescer. Deus está falando o seguinte para nós: olha, quando trago vocês à existência, vocês têm um custo de trabalho, sim. É o meu trabalho, a obra das minhas mãos. Eu trabalhei. A minha obra em criá-los está nítida na vida de vocês. Porque Deus vai fazer uma comparação. Se ele tem compaixão de uma aboboreira, que ele não teve trabalho de criar e não teve o trabalho de fazer crescer, por que Deus não teria compaixão dos ninivitas? Obviamente a gente subentende que Deus está dizendo o quê? Com os ninivitas eu tenho trabalho, assim como eu tive com você, de criar você e de fazer vocês crescerem. Deus é quem tem nos sustentado. É essa mensagem que eu quero deixar para você no final do livro de Jonas. Deus tem nos sustentado. O trabalho da obra das mãos dele está aqui evidente. Está evidente nas nossas vidas. É Deus quem nos faz crescer. E tem gente que tem, sim, compaixão de coisas materiais. De uma caneta, de um caderno, de uma Bíblia, de algo material, mas não tem compaixão do ser humano. Por isso que o tema de hoje é: sim, essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus: amar pessoas, ter uma família de muitos filhos. Você consegue entender esse plano? E sabe, amado, eu queria dizer para você, Mateus capítulo 18, verso 11, vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Marcos capítulo 2, verso 17 vai dizer: tendo Jesus ouvido isto, lhes respondeu, porque os fariseus estavam perguntando: como é que ele senta com pecadores, publicanos, ele senta com essa turma para comer com essa turma? E Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Quando Deus responde para Jonas a respeito, dizer ele não teria, vou ler de novo para não trocar nada. Ele fala assim:
E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas? Esse mais de 120 mil pessoas, Deus está falando na totalidade. Então, amados, cuidado, não entre nessas doutrinas de que Deus elegeu um grupo, que só um grupinho é que é o grupo especial, o grupo, X-Men que vai rebentar, não. Deus fala em totalidade. Deus tem misericórdia com a totalidade da humanidade, sim. É da vontade de Deus que todos se salvem, mas infelizmente o homem, na sua ignorância e no seu pecado corruptivo, talvez ele não alcance essa graça, talvez ele não faça essa escolha. Sim, amado, mesmo que alguns discordem de mim, é isso. João 3,16, um dos versículos mais lindos da Bíblia, e que alguns grupos teológicos deterministas tentam destruir a sua mensagem original, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou toda a humanidade. Por mais que você ache que não, Deus me amou, Deus te amou, com todos os defeitos, amou os ninivitas. Esse, sim, é o plano de Deus. Não é ter compaixão de coisas materiais, mas é sim ter compaixão da criação, a quem ele teve o trabalho das obras das suas mãos em criá-los e faz crescer. Se estamos vivos é por causa dele. Se somos sustentados é por causa dele. Então, amado, eu quero encerrar essa série de devocionais dizendo a você que, em nome de Jesus, você deixe de pensar como Jonas pensa. Deixe de pensar como alguns grupos exclusivistas pensam, que o evangelho é só para alguns, os eleitos, os escolhidos, os que vão, porque tem os que não vão. Amado, isso é muito pequeno, isso é muito medíocre frente ao evangelho de Cristo. E eu não estou aqui pregando universalismo, tá? Não estou. Estou dizendo sim que devemos ter compaixão do nosso próximo. Se existe algo resolvido na presciência de Deus com relação a quem vai e quem não vai, não me interessa. Eu sou apenas uma simples criatura de Deus que não sei discernir e distinguir a minha mão direita da minha mão esquerda. E que, se acho que tem algum privilégio ou desprestígio diante de Deus, eu não posso falar nada do meu próximo, porque eu não sei se eu mesmo posso me considerar aprovado. Tudo que nós pensamos são achismos. Se existe uma certeza que devemos ter, é que sim, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que precisam. Eu preciso de Jesus. Por isso, Senhor, faz criar em mim a compaixão suficiente para entender o meu irmão. Peça isso ao Senhor também. Eu acho que a única certeza que nós temos é que nós somos necessitados de Deus. Quem somos nós para achar que Deus vai destruir uns em benefício de outros? Ou que vai salvar alguns poderosos X-Men em detrimento dos repróbados? Não, querido. O meu Deus é o Deus de misericórdia. É o Deus que ensinou essa lição para Jonas e que eu quero pedir que ele ensine essa lição para nós. Sim, se nós sentirmos compaixão dos nossos bens materiais, os quais nós idolatramos tanto, por que Deus não haveria de sentir compaixão de pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, que não sabem por onde caminham? Que possamos, sim, ser mais humildes e aprender com o livro de Jonas. O livro de Jonas acaba com uma pergunta. Deus fazendo uma pergunta ao profeta. Não teria eu compaixão
das mais de 120 mil vidas de Nínive, que não sabem distinguir da mão direita e da esquerda? Que essa pergunta você responda no seu íntimo para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa série de devocionais. Muito obrigado pela tua misericórdia na minha vida, pela tua compaixão na minha vida. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu só tenho a te agradecer por tudo que tu me deu nessa devocional, por tudo que tu me ensinou nessa devocional, Pai. Por tudo que tu me instruiu, eu não sei nada. Se tu não me instruísse, eu não estaria aqui falando com os meus irmãos. Nos ensina, a mim e as pessoas que acompanham as devocionais, a sermos mais compassivos, a termos mais compaixão, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nos abençoa, nos converte de fato, nos dá mais amor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.